Bem-vindos mais uma vez ao canal OT Play TV, o canal de streaming do grupo O Timoneiro de Comunicação. Estamos começando mais um episódio da Redação, quando a gente aproveita a visita de personalidades, tanto do mundo político como da nossa cidade. Aqui a redação do Jornal O Timoneiro, a gente traz para o estúdio e aproveita para bater um papo sobre os assuntos e temas da atualidade. Eu recebo hoje o vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário, no seu terceiro mandato pelo Novo. Como é que tá, vereador? Tudo bem? Vanderlei, um prazer estar aqui em Canoas contigo. Um grande abraço para todo o time que nos acompanha aqui do Timoneiro. Beleza. Uma agenda aqui pela cidade, que, apesar de ser aqui do lado, deve estar muito seguido por aqui, né? Mas vereador em Porto Alegre, a cidade é enorme, muitos assuntos, cumprindo algumas agendas aqui pela cidade de Canoas. Esteve agora há pouco numa reunião almoço na SIX, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Exatamente. Qual foram os temas lá que a conversa fluiu na SIX? Os temas que são comuns a todos os brasileiros, né? Desde as pautas nacionais, das interferências que nós temos indevida do judiciário nos outros poderes, como o executivo e também o legislativo, pautas de segurança pública, que são obviamente ligadas aí à cidade de Porto Alegre, à cidade de Canoas, e também do sistema de proteção contra cheias, que tanto diz respeito hoje às nossas vidas e que as pessoas cada vez estão acompanhando mais de perto e cobrando por soluções efetivas. Então foi uma agenda muito boa, junto com a presidente Shirley da SIC, também meu colega de partido, do Partido Novo, Rodrigo Dávila, vereador de primeiro mandato aqui, que logo na largada já do seu mandato, já conseguiu aí barrar uma contratação que poderia trazer prejuízos à cidade de Canoas na ordem de mais de R$1 milhão de grupos geradores, que havia sido feito ainda pela gestão anterior. Então fico muito feliz de ver que o Rodrigo já começou com o pé direito aqui a sua caminhada em Canoas, na Câmara Municipal, e certamente fará um grande mandato. Vereador, vamos começar falando da segurança pública. A gente tem visto assim, uma crescente preocupação de várias áreas do setor produtivo, mas da população como em geral, com a queda do número de policiais, de policiamento ostensivo e o aumento da criminalidade na região metropolitana. Assim, parece que a gente vive em ciclos, vivemos uma fase horrível lá atrás, 2014, 2015... 2016. 2016 era ápice, assalto, era realmente muito complicado. Depois tivemos um enfrentamento, uma queda nos índices, né? Ainda temos números mais baixos de uma forma geral, mas a gente já começa a perceber assim, uma sensação de que a criminalidade está um pouco se soltando. Passou por isso essa conversa, o que o vereador vê em Porto Alegre, que vê também em Canoas, em relação ao policiamento e à segurança pública? Nós tivemos um ápice de criminalidade em 2016, onde Porto Alegre configurou entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Isso, obviamente, trouxe também naquela época reflexos em toda a região metropolitana, no estado do Rio Grande do Sul. E ao longo dos últimos anos nós temos tido uma queda bem acentuada em índices de crimes graves, crimes contra a vida, assassinato, latrocínio. Porém, essa sensação de segurança que tu fala, né, é muito daqueles crimes que podem até não estar categorizados dentro da Brigada Militar e dos órgãos de segurança como crimes de maior potencial ofensivo, porém trazem um impacto e transtornos para a vida dos moradores e comerciantes de forma muito grande. Nós temos um aumento, por exemplo, do furto de cobre, de materiais metálicos. Isso vai desde fiação até mesmo ar-condicionado, equipamentos dentro de residências, dentro de empresas, invasões de residências e de empresas, furtos, e isso faz com que a gente tenha aí uma classe média, pessoas que estão lá pagando seus impostos, trabalhando duro todos os dias para botar o pão na mesa, ainda ter um prejuízo maior para poder restabelecer muitas vezes até mesmo o funcionamento do seu negócio devido a esses pequenos furtos, mas que trazem grandes consequências. Isso precisa também ser combatido. Nós temos ampliado em Porto Alegre, por exemplo, a parceria com a Brigada Militar para que a gente possa ter mais abordagens nas pessoas de situação de rua e também em pessoas suspeitas nas ruas de bairros e regiões como o 4º Distrito, que é aqui colado na cidade de Canoas, e a gente identifica também esse anseio, esse pleito dos formadores de opinião, da classe empreendedora da cidade de Canoas, exigindo que a gente tenha maior abordagem na parte das pessoas em situação de rua, que muitas delas, obviamente, a maior parte
tem problemas com alcoolismo, drogadição, problemas mentais, de saúde mental, mas também uma parcela, infelizmente, é muito utilizada pelo crime organizado, tanto como olheiros, como também para ter aquelas oportunidades de furtos de entradas em casas e residências e empresas. A gente sabe também que o senhor fala muito sobre a abordagem, né? Falou agora sobre a abordagem. A gente sabe que, olhando do ponto de vista das forças de segurança, muitas vezes esse trabalho de abordar e de retirar, muitas vezes as pessoas estão na criminalidade da rua, acaba sendo quase um enxuga-gelo, né? Sim. Porque, infelizmente, o senhor falou agora do 4º Distrito, aqui em Canoas a gente nota também um aumento muito grande desse tipo de furto, de cobre e tal, nas regiões que foram afetadas pela enchente, né? O 4º Distrito foi muito afetado também. Parece que teve um agravamento social também, de saúde pública, social, e que acaba também tendo de criminalidade. Aproveitando... Já vinha, né? Já vinha desde o tempo da pandemia, né? Se acentuando isso, a crise econômica também, obviamente, coloca muitas vezes essa situação piorada dentro do Brasil. Não é uma prerrogativa de Canoas ou de Porto Alegre, a gente vê isso nos grandes centros urbanos do país, né? E o aumento da população de rua também acaba interferindo diretamente nesse processo. E nessas regiões, assim, aproveitando um pouco, tu tá no 3º mandato e teve um histórico ali no teu primeiro para o 2º mandato também nos serviços urbanos. Perfeito. De Porto Alegre. Então tem bastante conhecimento de como funciona também o sistema de esgoto, de limpeza, enfim, né? Conhece muito bem a região ali do 4º Distrito também. E conhece também um pouco da geografia aqui de Canoas. Muito. Até porque é um problema compartilhado que nós temos, né? Isso. Tanto Canoas quanto Porto Alegre tiveram, a bem da verdade, uma enchente do Rio Gravataí. Esse que foi o maior contribuidor, né, a partir do momento que aconteceu o efeito de remanso no Rio Gravataí, onde as águas do Rio Gravataí não conseguiam entrar no Jacuí devido ao alto volume que o Jacuí estava e também a velocidade que ele estava. As águas do Gravataí foram represando e invadiram boa parte de Canoas e 70%, a gente diz, da enchente de maio em Porto Alegre foi do Rio Gravataí, entrando por furos no sistema de diques e também por áreas onde haveria dique originalmente pelo projeto do DNOS não foram construídos ou foram construídos muito abaixo da cota, como é o caso do Sarandi, que deveria ter diques na casa dos 7 metros e está em 2,5 metros em alguns pontos. Aqui na divisa das nossas duas cidades, por exemplo, nós temos ali a Freeway, a BR-290, que deveria funcionar como um dique e que acabou não funcionando porque tem áreas onde a água passou livremente do Gravataí para dentro da cidade de Porto Alegre. Então a água veio da área de Canoas para dentro, como foi o caso ali da Avenida Guilherme Schell, e nós temos ali da Vila Areia, logo na entrada de Porto Alegre, e nos acessos também às empresas de fertilizantes, ali na divisa das nossas duas cidades. Ali a água não encontrou qualquer obstáculo e entrou livremente, invadindo boa parte ali do Maitá e da Vila Farrapos. Então aquela área da região da Arena, que muitos conhecem, o Maitá, Vila Farrapos, né, a água não veio do Jacuí, que está ao outro lado da Castelo Branco, na sua maior parte, embora tenha havido também corrompimento de algumas comportas. Mas o grosso mesmo veio da parte norte do Rio Gravataí. O difícil depois foi tentar tirar ela por lá, né? Exatamente, porque não tinha... Ela embolsou e não conseguia ir para o Guaíba, né? Porque o dique justamente estava represando. Né? Então aí... E daí faltou o sistema de bombas, né? De bombeamento. De bombeamento. As bombas, as casas de bombas, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas, não foram projetadas e construídas para tirar a água de enchente da cidade. Né? Elas existem para tirar a água da chuva para fora do sistema de diques. Por isso que tivemos que, inclusive, trazer aquelas bombas da Sabesp, né? E que colocaram em Canoas também. Tiveram. E também teve ali na região do 4º Distrito. Né? E sobre o 4º Distrito, nós estávamos num movimento que vinha aí de 10, 15 anos de reurbanização, reutilização do 4º Distrito, muitas empresas vindo de fora, data center, muito investimento, tanto público, mas principalmente privado ali. Como é que o senhor está vendo agora esse momento ali? O pessoal não está querendo colocar mais dinheiro ali ou tá se restabelecendo? Qual é o momento do 4º Distrito? A maior parte das empresas que fecharam as suas portas no pós-enchente já não estavam bem das pernas, e a enchente foi a pá de cal. Né? A gente diz que acabou fechando o caixão e, né, não se conseguiram recuperar. Eu enxergo dentro dos empresários, dos empreendedores, tanto os pequenos, médios e também nos grandes, uma vontade de permanecer. Obviamente, nós que estamos do outro lado do balcão, seja com a caneta na mão ou não, né, temos a responsabilidade de passar
para essas pessoas com transparência o que está sendo feito, né, como a reconstrução de diques ou a construção de novos diques na Zona Norte, também a requalificação do sistema de comportas sob a Avenida Castelo Branco, a parte da elevação também das próprias casas de bombas, tanto na sua parte de infraestrutura civil quanto nos equipamentos elétricos, para que não ocorra novamente, né, a sua paralisação caso as casas de bombas sejam tomadas, para que tenha um efeito de redundância no sistema de proteção contra cheias, e a própria aquisição de bombas novas, bombas que possam atuar de forma submersa. Tudo isso a gente vai passando, vai cobrando também da Prefeitura e do nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, que é responsável por isso, para que a gente consiga dizer com segurança para as pessoas que elas podem permanecer nesse local e podem retomar os seus investimentos. Mas eu tenho visto com muita alegria, até certa surpresa, a rapidez, né, de que muitos dos empreendimentos foram reconstituídos na região do 4º Distrito, né, agora mesmo tivemos em Porto Alegre uma reunião para tratar sobre o evento de São Patrício, né, o St. Patrick's Day, que vai acontecer no dia 15 de março, num sábado, em muitos estabelecimentos do 4º Distrito, será o primeiro após a enchente. Então, justamente para mostrar, né, quais estabelecimentos que voltaram, os bares, cervejarias, restaurantes, e voltar a fomentar essa região que tem tanto para ofertar para o Rio Grande do Sul pela sua logística, assim como Canoas. São duas regiões muito parecidas logisticamente, pela presença do trem, pela presença das avenidas, das nossas rodovias, né, que ligam não apenas o Rio Grande do Sul, mas o Brasil, inclusive, né, aos outros países. Como é que o senhor tem visto esse trabalho em conjunto? Se é que de que forma está ocorrendo? Por exemplo, o prefeito Ayrton Souza tem buscado, ele está tentando que os projetos que Canoas já licitou, né, já fez, consigam ser aprovados e que o valor aquele do fundo venha direto para Canoas tocar as obras para ser mais rápido. Segundo o prefeito nos falou ainda semana passada, se esses valores essas obras tiverem que ser executadas pelo governo do estado, todos os projetos e licitações têm que ser feitos de novo. Eu não sei em que pé está isso em Porto Alegre, se é a mesma coisa, e como é que tu está vendo esse trabalho aí dessas equipes, desse fundo, que deveria ser em conjunto? O sistema de proteção contra cheias, ele não é o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre ou de Canoas, ele é o mesmo sistema de proteção contra cheias, concebido ainda na época do DNRS, no governo, né, do regime militar, e vai até São Leopoldo. Então, ele precisa ser visto, obviamente, de forma integrada, né? Sempre que a gente for mexer em algo em Porto Alegre, vai afetar Canoas. E sempre que Canoas mexer em algo sozinho, vai afetar Porto Alegre. Se o projeto é feito de acordo com essa visão de que é um único sistema de proteção contra cheias e que, eventualmente, não venha beneficiar só um dos lados e até mesmo, dependendo do caso, trazer prejuízo para o outro lado, como nós tivemos já em algumas oportunidades, infelizmente, né, uma briga entre Porto Alegre e Alvorada, por exemplo, com relação ao Arroio Feijó, eu vejo com bons olhos Canoas tocar, né? Acho que Canoas tem toda a legitimidade para isso. Agora, o projeto em si, né, e a concepção dele precisa ser vista de uma forma uniforme, e isso pode ser tocado pelo governo do estado através da Metroplan, né? A Grampal tem um papel fundamental nisso também, envolvendo todos os municípios e prefeituras da região metropolitana, para que não seja cada um puxando para o seu lado e tocando, e aí muitas vezes acaba tendo uma descontinuidade também de tempo, né? Porque digamos que Canoas ou outro município eventualmente, muito bem, vai assumir, vai licitar, vai fazer, mas pode, por questões internas de morosidade da máquina pública, de ineficiência e por aí vai, acabar atrasando a execução do projeto e que poderia daqui a pouco estar pronto se fosse um outro ente a fazer de forma conjunta com os outros municípios. Então, acredito que quem deveria liderar esse processo é a própria Grampal, né, através de todos os municípios. O prefeito Sebastião Melo chegou a presidir a Grampal, acredito que foi 2 gestões atrás, né, e a gente enxerga dessa forma que os municípios devem, pelo menos, ter o aval e participação conjunta nesse processo. Para finalizar, uma visão tua político-partidária aí da região metropolitana e do estado. Ano que vem a gente está no início desse ano, mas o mundo político já está todo olhando as eleições do ano que vem. Como é que o novo de Porto Alegre, da região metropolitana, do estado, está chegando, está projetando esse 2026? Olha, quem está olhando já para o processo eleitoral do ano que vem é o brasileiro, é o cidadão que não aguenta mais pagar tanto imposto e não ter retorno, pagar tanto imposto e não conseguir botar o pão na mesa da sua família com a alta do preço dos alimentos.
Tanto é que a gente consegue visualizar já uma antecipação do processo eleitoral, não é pelos partidos políticos, não é pelos players, mas sim pela própria população, que conseguiu agora dizer um não à continuidade do governo Lula, um não à continuidade do governo do PT, uma queda acentuada do índice de aprovação de dezembro para fevereiro deste ano, de 45% para 24%. Isso demonstra que a população cansou e que está dando um basta e que pede um basta nesse momento. Né? Se acontecerá o impeachment ou se esse basta será no processo eleitoral do ano que vem, aí cabe aqui a todos nós seguirmos, né, e olharmos isso com atenção. Mas eu vejo que esse fomento, né, esse apetite agora das pessoas por mudança, ele precisa ser considerado, precisa ser olhado. Nós estaremos nas ruas junto à população no dia 16 de março pedindo, sim, entre outras pautas, o fora Lula, para que a gente consiga ter o impeachment no quanto antes. Essa é a minha defesa, é o que eu defendo para esse momento, e simplesmente abandonar agora esse processo, dizer, olha, vamos delegar apenas para o processo das eleições. Eu acredito que se nós conseguirmos, né, ter um resultado antes, mais efetivo, como o processo de impeachment, vai ser melhor para a própria população. O Partido Novo se organiza de uma forma muito intensa no Rio Grande do Sul. Nós teremos o Marcel Van Hatten como candidato a senador, serão 2 cadeiras agora para o Senado, e nós precisamos compor uma maioria de direita no Senado para avançar em processos como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que a partir do momento que o Senado tiver a coragem de cumprir o seu papel constitucional, de abrir um processo de impeachment e de impeachment um dos ministros do STF por crimes contra a pátria e por não honrar com aquilo que prometeu, que é efetivamente cumprir e defender a Constituição, nós teremos uma reorganização do sistema no Brasil. Acredito que a bola buscará ser colocada de novo em centro de campo e nós poderemos daí sim voltar a discutir uma harmonia entre os 3 poderes. E para isso a gente precisa de um Senado forte, para isso a gente precisa de um Senado de coragem e, sem sombra de dúvidas, o Marcel Van Hatten será um desses nomes. O Partido Novo passa por um grande desafio também de eleger uma bancada federal grande, né? Não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todos os estados, para que a gente possa cumprir a cláusula de barreira e o partido poder continuar existindo no formato que existe hoje. Então nós precisamos fazer um bom número de deputados federais. O nosso deputado estadual atual, né, o Felipe Camozato, deverá concorrer a deputado federal. Eu deverei concorrer a deputado estadual. Outros aqui da região metropolitana também deverão se lançar, porque a gente precisa agora botar os nossos bons jogadores em campo, fazer o dever de casa e fazer gol em cima daqueles que fazem gol na cima da gente, no nosso bolso todos os dias. Perfeito. Quero te agradecer aqui a visita, a presença aqui para a gente bater esse papo e dizer que as próximas vezes que passar aqui pela BR-116, passa aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre os desafios da região metropolitana. Tenho grandes amigos em Canoas, né? Canoas é um destino de muitos porto-alegrenses, inclusive, que buscam, né, nova moradia. Nós temos aqui algumas áreas de expansão urbana, embora a gente saiba que existem alguns limitadores, não apenas para Canoas, mas Porto Alegre também com relação à base aérea para desenvolvimento imobiliário. Porém, Canoas, ao longo dos últimos anos, tem tido alguns investimentos interessantes nessa área e muitos amigos se mudaram para cá, então volta e meia eu estou em Canoas aqui. Perfeito, obrigado. Obrigado eu, Vanderlei. Valeu. Se é a primeira vez que está passando aqui pelo nosso canal, aproveita para te inscrever e já curte aí e vê outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal, certo? Também acompanha tudo que está acontecendo em Canoas e na região metropolitana no nosso Instagram, @Jornal Timoneiro Canoas. Até a próxima, tchau!